Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero muito que estejam bem. Espero que a aula de ontem tenha sido boa, tá? Vocês tenham tirado bastante proveito. Alguns vieram conversar comigo, falaram que a aula tinha sido muito legal. Eu espero que tenha sido assim para todos, tá bom? A Pro tá hoje, então, dando continuidade na concordância nominal, como a gente havia combinado, né? Primeiro vamos ver a concordância nominal, logo em seguida a concordância verbal e depois a gente faz um link das duas para a gente ter uma base boa aí do que é as duas juntinhas, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que a Pro queria fazer com vocês é o seguinte. Vocês lembram que a gente teve uma aula falando sobre o uso do dicionário? Eu tenho um dicionário aqui bem velhinho, da minha época que eu estudava, tá todo velhinho. E eu não vou usar ele, mas eu vou usar uma gramática, tá? Do Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, tá? É como se fosse um dicionário, né? Na aula de como usar o dicionário, a Pro teve essa conversa com vocês. E as gramáticas, elas servem para nos auxiliar referente às regras da língua portuguesa, da gramática, né? Das classes de palavras, dos verbos e assim por diante. Isso aqui eu cheguei a levar quando a gente estava na aula presencial e alguns alunos brincaram, né? Falaram, nossa, professora, por que você trouxe a Bíblia para aula? E realmente, essa aqui é a Bíblia do professor da língua portuguesa. Então, hoje eu vou começar a aula só para a gente, né, dar uma retomadinha aí, falando sobre a partezinha aqui, ó, deixei marcadinho, sobre a concordância. O que uma gramática normativa, que é essa daqui, ela pensa referente à concordância. Eu vou ler para vocês o que vem na íntegra aqui, falando sobre considerações gerais das concordâncias, tanto nominal quanto verbal. Vou ler só o início, porque é muita coisa, dá mais ou menos umas 20 páginas de explicação sobre concordância nominal e verbal, depois tem mais umas 20, tá? Então, assim, a Pro vai ver, começa 20 eu exagerei, mas tem 10, exatamente 10. Ó, aqui começa a concordância verbal e aqui começa a nominal. Começa na 543 a nominal, termina na 554. Então dá, tipo, exatamente quase 10 páginas aí de concordância nominal. Então era muita coisa para eu ler aqui para vocês. Mas eu vou ler as considerações gerais da gramática referente, então, às concordâncias, tá? Então fala assim, ó, concordância, considerações gerais. Em português, a concordância consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. A concordância pode ser nominal ou verbal. Diz-se concordância nominal a que se verifica em gênero e número entre o adjetivo e o pronome, o artigo, numeral ou particípio, palavras determinantes, e o substantivo ou pronome, palavras determinadas às que se referem. Diz-se concordância nominal, verbal ao que se verifica em número e pessoa entre o sujeito e, às vezes, o predicativo, o verbo da oração. Então, essa aqui é basicamente como se um dicionário estivesse dando a origem da palavra para a gente. Então, concordância é basicamente isso que a gente acabou de ler. Hoje, agora, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar o slide que eu fiz para a gente continuar dando aquelas regrinhas. Ontem, na aula de ontem, a gente viu algumas coisas do tipo quando o adjetivo vem antes do substantivo, quando o substantivo vem antes do adjetivo, regrinhas aí para concordância, tá? Então, a Pro vai compartilhar a tela. Um instante. Deu. Vamos lá. Apresentar a tela. E aí, a gente inicia a nossa aula, então, 51. Oh, meu Deus, saiu. Deu. Nossa aula, então, 51, que é a continuação da concordância nominal. Eu pus aqui para a gente relembrar. Como nós vimos, a concordância, então, é a adaptação de uma palavra a outra, né? Quando uma palavra concorda com a outra.
E aí, em geral, a concordância nominal é o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, que concordam com o substantivo que o acompanha. Então, a gente viu exemplos como José é legal. Então, o substantivo concorda com o adjetivo. O menino é bonito. O artigo concorda com o substantivo também concorda com o adjetivo. Então, tudo ali tem que estar casadinho, certinho, bonitinho, concordando, se adaptando. Então, se eu colocasse os no artigo, então o meu substantivo deveria ser meninos, os meninos. Se aí eu pus, então, o artigo e o substantivo no plural, então meu adjetivo também vai ter que estar se adaptando ao meu plural lá do meu substantivo e do meu artigo. Então, basicamente isso aí, tá? Para a gente iniciar as novas regrinhas, ok? Então, a gente também pode ter, na concordância nominal, um sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. O que isso quer dizer? Quando o sujeito é composto, ou seja, mais de duas pessoas, né? João e Maria, José e Arthur, o cachorro e o gato, é mais de um sujeito na nossa oração. Mas as pessoas gramaticais são diferentes, ou seja, gato, cachorro, boi, vaca, peixe, tubarão e assim por diante são diferentes. O verbo também deve ficar no plural. Por quê, né? Daí a gente vai ver isso aí. No entanto, ele concordará com a pessoa que a nível gramatical tem prioridade. Isso quer dizer a primeira pessoa, o eu e o nós. Então, tem prioridade em relação à segunda pessoa, o tu, o vós, o você. Lembra que a gente conversou disso também? Que além do tu e do vós, nós já temos o você como segunda pessoa na nossa língua falada, não na língua escrita, né? Na língua falada, a gente já substitui o tu por você. E aí tem prioridade também em relação à terceira pessoa. Então, a gente primeiro vai pensar no eu, nós, depois no tu e no vós, e por último no ele e eles, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. É facinho porque a gente só segue a sequência aí do primeiro, segundo e terceiro, tá? Então, ó, eu trouxe dois exemplozinhos aí. Nós, vós e eles vamos à festa. Percebam. O vamos é o verbo, né? Do verbo ir. Ele concorda com a primeira pessoa que está aparecendo, o nós e o vós, e depois o eles, né? E o festa, que seria basicamente aí o nosso substantivo, ele concorda em gênero com o a, que é a crase. Mas isso aí é conversa para outro dia, a crase, tá, gente? Aí vem depois, tu e ele falais outra língua. O falais é o verbo falar, e ele tá no plural. Por quê? Se tu e ele não tá no plural? E é o nosso sujeito, no caso, o nosso substantivo, né? O que nomeia alguém. É porque essa regrinha ali, ó, o verbo também deve ficar no plural, porque são pessoas diferentes. Percebam, o tu e o ele. Duas pessoas, você e eu. Duas pessoas diferentes. Então, o nosso verbo, ele precisa estar no plural para que ele faça mais sentido, ok? Então, a regrinha aí do sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes é que o verbo deve ficar sempre no plural, tá? E dando sempre prioridade e concordando, então, com a primeira, depois com a segunda e depois com a terceira, tá bom? Mas sempre no plural. Aí a segunda regrinha é o seguinte: adjetivos e um substantivo, ou seja, mais de um adjetivo e apenas um substantivo. Aí vem falando aí no slide. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo, ou seja, plural ou singular, feminino ou masculino. O adjetivo vai se moldar através do substantivo. Adorava comida salgada e gordurosa. Percebam, adorava é o verbo. Eu adoro, tu adora, todo mundo adora. Comida salgada
Comida é meu substantivo. Salgada e gordurosa, meu adjetivo. Eu tenho 2 adjetivos para classificar, quantificar, dar uma qualidade à minha comida como adjetivos, certo? O meu substantivo comida, ele está no singular. Então, os meus adjetivos também vão estar no singular. Se eu falasse assim, adorava comer alimentos salgados e gordurosos. Percebam, os alimentos estaria no plural. Então, salgados e gordurosos também estariam no plural, porque concordaria, então, com o meu substantivo no plural. Aí eu trouxe um exemplo de adjetivo no singular, tá bom? Então, quando eu tiver 2 ou mais adjetivos para um único substantivo, eles vão concordar com o meu substantivo. Eles vão estar, como falamos lá no primeiro slide aqui, ó. Concordância e adaptação. Então, quando eu tiver 2 ou mais adjetivos, eles vão se adaptar ao que o meu substantivo pede, ok? Então, essa é outra regrinha. Outra regrinha é que eu posso ter mais de um substantivo, né? Que aí é o inverso do caso que a gente acabou de ver. Eu posso ter mais de um substantivo e apenas um adjetivo para os meus 2 substantivos. E aí, no caso inverso, ou seja, quando há mais de um substantivo e apenas um adjetivo, há 2 formas de nós concordarmos. Então, primeiro eu trouxe aí nesse slide a primeira forma. Quando o adjetivo vem antes dos substantivos, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Filha e bebê, que eu trouxe aí no exemplo, são substantivos. 2 substantivos e eu tenho apenas o linda. Linda, filha e bebê. Tá vendo que o meu filha e bebê estão no singular, filha está no feminino e bebê é um substantivo que não flexiona em gênero. Bebê serve para o feminino e para o masculino. E o linda, então, tem que concordar com filha. Se eu falasse filho, teria que ser lindo. Lindo, filho e bebê. Então, o substantivo 1 e o substantivo 2 concordam plenamente com o adjetivo, porque o adjetivo se adapta a ele, ok? A segunda parte é quando o adjetivo vem depois dos substantivos, né? E aí o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Então, ali na anterior, a gente viu quando os adjetivos vinham antes do substantivo. E agora nós estamos vendo quando o substantivo vem depois dos adjetivos, né? Quando o adjetivo vem depois do substantivo, perdão. Então, aí eu trouxe aí 4 exemplozinhos, tá? E aí fala assim, pronúncia e vocabulário, vocabulário e pronúncia. Pronúncia e vocabulário, vocabulário e pronúncia. Trouxe 2 exemplos de que o substantivo concorda com os mais próximos, certo? Como a regrinha fala aí, ó. Ou com todos os substantivos. Pronúncia e vocabulário, perfeito. Ele concorda com o vocabulário que está mais próximo a ele, certo? Vocabulário e pronúncia, perfeita. O pronúncia veio depois, então o meu adjetivo perfeita concorda com o mais próximo, ok? Agora, se eu falasse pronúncia e vocabulário juntos e fosse concordar com todos os substantivos, eu tenho que colocar o meu adjetivo no masculino e no plural, que é uma regrinha que nós vimos na aula passada. Quando nós tivermos dois substantivos, o meu adjetivo ele precisa estar no plural e no masculino, tá? Percebam que eu coloquei pronúncia e vocabulário perfeitos, vocabulário e pronúncia perfeitos. Se eu for concordar com todos os substantivos, o meu adjetivo tem que estar com certeza no masculino e no plural. Se eu for concordar com o mais perto, aí sim, ele pode estar no feminino e ele pode estar no masculino. E esses são casos de estar do mais próximo, eu não vou colocar no plural, ele sempre vai estar no plural. Ele sempre vai estar no singular. Agora, se eu falar de todos os substantivos, ele tem que estar no plural, tá? Quando eu for falar só do mais próximo, ele tem que estar no singular, como são os 2 primeiros exemplos aí na tela.
Se eu for pôr todos os substantivos, ele precisa estar no plural e no masculino, ok? Então, essa é mais uma regrinha para concordância nominal. Aí vem os números ordinais, né? No caso em que há um número ordinal antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. O que é, então, os ordinais? Segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? A gente tá vendo isso aí na matemática e agora mais para frente a gente também vai ver no português, ok? Então, quando nós tivermos os ordinais antes do substantivo, o substantivo pode estar no singular ou no plural. Trouxe os dois exemplos para vocês entenderem. A segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas, tá? Eu não preciso colocar a segunda e as terceiras casas para dar certo. Assim já está certo. Pode parecer estranho. A gente sempre opta mais pela primeira opção, a segunda e a terceira casa, do que a segunda e a terceira casas, porque fica um pouco estranho na hora de falar, mas está correto, ok? Então, no caso em que há número ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Tenhamos isso sempre aí como regrinha da concordância nominal, ok? Aí vem os outros casos. No caso em que há um número, né? Há números ordinais depois do substantivo, aqui ele estava antes do substantivo caso. Aqui ele está depois do substantivo. O substantivo deve ser usado no plural. Aqui, tanto fazia. Tanto no singular como no plural, estava jóia. Agora, quando ele vem depois, né? O substantivo, como ele está aparecendo primeiro do que o adjetivo, ele precisa estar no singular, no plural. Então, ó, as casas, segunda e terceira. As casas, segunda e terceira. O meu adjetivo, meus números ordinais, eles não estão no plural, percebam. Mas como primeiro falo do adjetivo, eu antes falo do substantivo e depois dos meus adjetivos, então o meu substantivo ele precisa e ele deve ser usado no plural. Ok? Aqui a gente não precisa pôr no masculino, mas se for o caso de ser masculino, pode estar no masculino. Por exemplo, os carros, segundo e terceiro da fila. Tem que estar os carros, segundo e terceiro da fila. Agora, as casas, segunda e terceira da rua. Percebam que a gente vai usar, então, o nosso artigo concordando com o nosso substantivo, mas os nossos adjetivos não, ok? Eles só vão estar ali todos concordando em gênero, tá? Por isso que eu falei, os carros, segundo e terceiro da fila. Percebam, eles concordam todos em gênero, mas não no singular ou plural. Por quê? O meu substantivo está no plural e os meus adjetivos no singular, bom? Aí, vem a concordância nominal quando nós usamos expressões. Por exemplo, a palavra anexo. Ela deve concordar em gênero e número com o substantivo que nós formos usar. Por exemplo, quando a gente vai escrever um e-mail, a gente fala, segue anexo recebido. Segue anexa a fatura. Percebam que ele concorda com o final, com o gênero final, recebido e fatura. O anexo recebido anexa a fatura. Percebam, né? Concordam em número e gênero. Mas a expressão em anexo não varia. Ela sempre vai estar no masculino e no singular. Segue em anexo a fatura. Se fosse mais de uma fatura, segue em anexo as faturas. Só. Ela não varia, tá? É sempre assim. Aí, vem outra expressão. Uma expressão que a gente usa, né? Bastante. Que é a expressão bastante. Quando tem função de adjetivo, a palavra bastante, então, ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Recebemos bastantes telefonemas. Recebemos é o meu verbo,
Bastantes é o meu adjetivo. Telefonemas é o meu substantivo. Quando nós, então, temos o verbo no plural e o substantivo no plural, nós temos que concordar tudo. Recebemos bastantes telefonemas. Quando tem a função de advérbio, que é uma coisa que vocês vão ver ano que vem, mas eu trouxe aí para a gente ter essa base, né? Quando eu tenho, então, função de advérbio, a palavra bastante não varia. Então, eles cantam bastante bem. Ela não vai variar nem em gênero, nem em número, tá? Ela só vai estar ali como bastante, ok? Eles cantam bastante bem. Pode parecer estranho, mas lá quando vocês entrarem para aprender o advérbio no ano que vem, vai fazer mais sentido, ok? Aí lá a gente revê isso. Também tem a expressão meio, né? Porque às vezes a gente fala, ai, tô meia triste hoje. Não, tá? Então, quando tem função de adjetivo, ou seja, de classificar, quantificar, né? A palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Atrasado tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Percebam, copo é o meu substantivo e xícara é meu substantivo. Xícara é substantivo feminino. Então, a expressão meio vai concordar com o meu adjetivo. Meia xícara está certo, né? Agora, meia triste não tá certo. Sempre que for usado, então, como sentimento aí, eu estou meio triste, sempre vai ser o meio, tá? Agora, quando é em quantidade, aí tá certo, meia ou meio concordar com o gênero do substantivo. Beleza? E aí vem a expressão menos. Sempre, gente, a expressão menos não varia em gênero, nunca. Nunca usem a expressão menos, tá? A gente tem até meme, muito meme, na verdade, né? Eu não sei se vocês já viram, mas existem muitos memes na internet que tiram sarro mesmo real de quem fala menos. Tipo, ai, seja menos. Isso tá completamente errado, é uma brincadeira na internet, tá? Então, a palavra menos, ela não varia em gênero, gente. Ela pode variar, ela não pode nem variar em gênero e nem em número. Ela não varia de jeito nenhum. Então, hoje tenho menos alunos, hoje tenho menos alunas. Sempre no plural e no masculino. Menos não existe. Ok? Combinadíssimo, hein? Aí, é proibido, é bom, é necessário. As expressões que eu acabei de dizer, elas não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. É proibido entrada. É proibido a entrada. Verdura é bom. A verdura é boa. Paciência é necessário. A paciência é necessária. Percebam, como que elas mudaram? Quando eu trouxe um artigo, tá? Um artigo que define se é masculino ou feminino. Aí eu trouxe sempre um artigo feminino. Verdura é bom, masculino. A verdura é boa, o boa concorda com o meu adjetivo lá do A, tá? Paciência é necessário. A paciência é necessária, porque daí ela concorda lá com o meu artigo. Só nesses casos elas se modificam essas expressões. É proibido mascar chiclete. É proibido correr no pátio. É proibido dormir na aula. É proibido várias coisas. É bom estudar antes da prova. É bom prestar atenção na aula. E assim por diante. Não varia. É necessário. É necessário tomar 2 litros de água por dia para a saúde. Pois faz bem para a saúde. É necessário várias outras coisas. Percebam, o é necessário, é bom e proibido só variam se alguma determinante modifica ele. Ou seja, o artigo a, tá? Se eu tenho um artigo feminino como a, então ele pode variar. Mas só nesse caso. Outros casos ele não varia. Não tem como variar, por exemplo, o proibido
em número, são proibidos. São proibidas as seguintes coisas. Aí pode pôr. Aí, tá vendo que ele só varia quando você passa ele para o feminino. É necessários? Não tem como. É bons? Não tem como. Agora, se eu mudasse o verbo, que é um determinante, verduras são boas. Percebe? Mesmo assim, a gente ainda não consegue variar o bom. Para bons, por exemplo. É bons, não tem como. São bons alunos, mas aí já não entra nesse caso. Tá bom? Não varia. Aí, pessoal, hoje a prova vai deixar tarefa, tá? Então, a página 45 e 46 da apostila 1 a 3. É o exercício 1, 2 e 3 da apostila, tá? Na página 45 e 46. Aí, continue aprendendo, que é a página 5, lá no final da nossa apostila, a página 5 de português, exercícios 11, 12, 13, 14 e 15. Aí tem mais os 3. Então, ficaram 8 exercícios para casa. Mas são exercícios muito rapidinhos de fazer, por isso que a Pro deixou 8, tá? Não vai ser difícil. E a gente também só tem aula agora na quinta-feira. Então, na aula da quinta-feira, a gente vai corrigir esses exercícios juntos, tá? E aí, a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Era isso a nossa aula de hoje. Um beijo e até lá! Calma. A Pro nunca acerta, gente. Vocês devem rir, né? Calma. Vocês devem rir muito. Beijo, amores. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza